Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Vou iniciando mais um vídeo no canal, né? E hoje a gente vai falar sobre Nobreza do Amor, né? Um desfile que aconteceu na Globo. Mas vamos lá, né? Pra gente entender o desfile em si, né? Pra gente entender a questão em si. Quando a gente fala da Nobreza do Amor, né, querendo ou não, foi um desfile comercial, né, é um desfile da Globo, mas é um desfile que, querendo ou não, né, por mais que ele seja comercial, ele tocou numa questão muito importante, né. E qual foi a questão que o desfile tocou? Foi mulheres negras, né. Eu acho que quando ele fala sobre mulheres negras, né, eu acho que tocar nessa questão de mulheres negras hoje ainda é um desafio, né? Porque mulheres negras não são muito bem vistas, né? E por que eu não falo que não são bem vistas? Porque, enfim, né? Hoje a gente tá falando sobre uma cultura de estética, né? E a gente tem um desfile falando sobre mulheres negras, né? E uma cultura voltada à estética é muito importante, né? Mas vamos lá, o foco aqui nas mulheres negras, né? Quando a gente fala sobre essas questões raciais, né, e quando a gente fala sobre mulheres negras, né, a gente tem que entender que, querendo ou não, é uma parte muito pequena da população, né, porque querendo ou não, quando a gente fala sobre mulheres negras, né, quando a gente explica sobre mulheres negras, a gente tem que entender que é uma parte da população que ainda está crescendo, né? É uma parte da população que ainda está migrando, né? Enfim, e é uma parte da população que ainda está, enfim, subindo de nível, né? E aos poucos, né? E isso que é importante, né? É uma parte da população que sobe aos poucos e que é uma subida gradual, né? Inclusive, né? É uma questão delicada falar sobre isso, né? Abriu até, inclusive, o desfile com Zezé Mota, né? Quando a gente vê o desfile abrindo com Zezé Mota, a gente entende essas questões, né? Mas, querendo ou não, a gente não vê muitas influencers negras, né, surgindo, né? A maioria ainda são mulheres brancas, né? Mas até mesmo para você ser influencer, para você ser youtuber, querendo ou não, a maioria das pessoas, né, elas ainda têm um público-alvo, né, que são, assim, garotas, enfim, eu não diria só garotas, mas eu diria homens também, né, que querendo ou não já tem um aconchego maior, né, quando a gente fala sobre sociedade, né, então um aconchego maior, né, enfim, essa coisa cultural, né, e falar sobre isso, né, essas questões, né, é importante, né, mas eu achei incrível, inclusive, o desfile de Nobreza do Amor, né, no Rio Fashion Week por causa disso, né, e tocou nessa questão profunda, né, que sempre precisa ser tocada, tá? Eu acho que sempre vai precisar ser tocada, porque mulheres negras, querendo ou não, eu acho que eu acho que de figura no mundo inteiro, eu digo no mundo inteiro, tá? Eu acho que são as mulheres que mais suportam as dores, né? Porque querendo ou não, elas conseguem suportar as dores e conseguem mostrar força, né? Eu acho que se você suporta uma dor e você mostra força, né? Eu acho que isso é o mais sublime do ser humano, né? Porque, querendo ou não, a gente vive nesse tipo de sociedade, né? De as pessoas consumirem conteúdos, inclusive hoje, né? E sempre foi assim, né? As pessoas gostarem de consumir conteúdos de alto nível e conteúdos baixos deixarem de lado, né? Enfim, vamos lá, né? O desfile da Nobreza do Amor foi incrível, né? Foram peças maravilhosas, né? Peças voltadas ao conceito da novela, né? Que é um conceito, assim, quem vê a novela já sabe, né? A novela ainda tá no ar. Traz um conceito sobre, enfim, sobre África, né? Eu acho que as peças africanas são maravilhosas, né? Porque são peças voltadas à cultura, né? E quando a gente fala de cultura, né? A gente fala sobre, enfim, como eu já falei, sobre Sócrates, Spinoza, né? Mas isso é no outro canal, que eu tenho um outro canal que fala sobre isso tudo. Quando a gente fala sobre cultura, é uma coisa muito enraizada, né? São hábitos de vida, né? E são peças maravilhosas. Gente, quando a gente vê peças relacionadas à cultura, né? Eu acho que traz uma riqueza de detalhes tão maravilhoso. Eu acho que a riqueza de detalhes chega até a ser maior que, enfim, qualquer outro tipo de peça, né? E a gente tem que entender isso, né? Que algumas riquezas, alguns trabalhos são melhores, né?
E não adianta, né? Porque a gente fala sobre cultura, né? Quando a gente expressa cultura, a gente expressa esses tipos de peça, né? Enfim, e eu acho importante a gente entender essas coisas, né? Esses quesitos. E Nobreza do Amor vem trazendo isso, né? A cultura africana, né? O detalhe nas peças, os detalhes nas roupas, né? O detalhe nos cortes, que é muito, são cortes precisos, né? Enfim, o semblante da mulher negra, né? Eu amei a Zezé Mota, né? No início do desfile. Eu acho que Zezé Mota traz muito essa representatividade, tá? Enfim, foi riquíssimo, né? Eu acho que não foi riquíssimo só pelo fato de ser uma novela da Globo, né? Eu acho que a gente tem que tirar esse quesito de ter sido uma novela da Globo e falar que foi uma novela representando roupas africanas, né? Enfim, porque foi tudo inspirado no berço da África, né? Não foram roupas trazidas simplesmente pela indústria da moda, são roupas que já estavam ali, né? Só pra gente entender que moda, eu acho que a Nobreza do Amor traz essa questão profunda, né? Porque moda, muitas vezes a gente acha que moda tá ligada ao alto padrão social, né? Mas não, moda não tá ligada ao alto padrão social, moda tá ligado a costumes e hábitos de vida, né? Eu tenho um outro canal no YouTube que eu faço estudos, né? Que eu falo sobre estudos, hábitos de vida, enfim, falei sobre Sócrates, né, há pouco. E traz essa questão, né, que os hábitos de vida ligados à religião, ligado a todo molde do ser humano na sociedade, né? E quando a gente fala sobre moda, moda também está incluso nisso, né? Quando você vai estudar qualquer cultura, você vai ver muito esse tipo de pegada, né? Esse tipo enfim, né, de roupas, né? Isso antes de existir São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week, Paris, Chanel, antes de existir isso tudo, tá? Antes de existir toda essa base voltada à moda, como se moda, o berço da moda fosse Paris, França, tá longe disso, longíssimo, né? Quando a gente vai estudar cultura, né, que eu tenho um outro canal que fala sobre isso também, a gente entende que moda é uma coisa enraizada, que é do homem, né? Enfim, não é uma coisa que veio de Paris, né? E que a gente tem que copiar, né? Eu acho que é ridículo a gente achar que o Rio Fashion Week, São Paulo Fashion Week, a gente tem que copiar coisas que vêm de Paris, né? Seguir um certo padrão. O Nobreza do Amor vem trazendo isso, né? Que tá longe de seguir padrões, né? Mas, enfim, a gente tem muita barreira. Eu acho que é até importante falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, isso faz parte da barreira social que eu iniciei o vídeo falando sobre mulheres negras, né? Essa luta que a mulher negra tem que ter de representatividade, né? E, inclusive, a gente tá falando, é um canal que fala sobre moda, mas, assim, são repletos de chaves, né, de enigmas, né, que a gente tem que desvendar, né, e esse é mais um enigma, né, enfim, que o berço da moda, né, e a gente copiar padrões de beleza não tem nada a ver com Paris, né, é uma coisa muito mais cultural, né, mas enfim, isso é uma discussão profunda, né, uma discussão dialética, né, que é um canal que fala sobre moda, como eu já falei, o desfile foi belíssimo, né, trocaram questões belíssimas. Enfim, vou ficar por aqui, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!